Olá, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, quero falar com vocês um pouco sobre nutracêuticos na diabesidade. Então, a diabesidade, na verdade, é uma doença que vem acometendo várias pessoas no mundo. A Organização Mundial de Saúde, há uns 5 anos, na verdade, criou esse conceito, né, que é a associação, na verdade, da obesidade com o diabetes. Então, ela é uma doença que tem uma prevalência grande e, normalmente, essa doença acomete, né, os pacientes que vem com aumento de peso gradativo e associado ao diabetes. Bom, como podemos ver nesse esquema, né, a obesidade acaba levando a resistência à insulina, por consequência, leva a um aumento da glicemia. O aumento da glicemia acaba levando ao aumento nos níveis de insulina plasmática. E isso acaba acarretando, então, num aumento, né, ou uma maior predisposição à obesidade. Isso acaba se tornando um ciclo vicioso, como a gente pode ver nesse esquema publicado, né, na revista Molecular Aspects of Medicine de 2019. Então, o nosso objetivo aqui nessa aula é, então, falar sobre os protocolos, né, e a prescrição aí no tratamento da diabesidade. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Matheus Scremin, sou farmacêutico, tenho doutorado e mestrado na área de farmácia, doutorado na área de biotecnologia, mais de 20 anos de experiência aí no desenvolvimento e produção de medicamentos, né, à base de produtos naturais, suplementos nutricionais. Sou pós-graduando também em adequação nutricional e manutenção da homeostase, né? Então, minha pós-graduação aí com o Dr. Laí Ribeiro. Gostaria aqui, por eu ser um pesquisador, né, um cientista, de declarar, então, o conflito de interesse, né, que faz parte daí das pesquisas científicas e da honestidade de pesquisa. De acordo com a RDC 96 de 2018 da Anvisa, né, eu declaro, então, conflitos de interesse, já que eu tenho vínculos, né, com a farmácia de manipulação Maria Rocha. Todas as fórmulas aqui apresentadas são baseadas, né, numa breve busca aí de dados, né, da literatura científica. Então, são sugestões de formulações que vocês podem analisar com mais profundidade, né, ou mesmo usar para auxiliar no tratamento, né, dos seus pacientes aí no consultório. Dando continuidade à minha aula, eu gostaria de citar, né, uma frase do Dr. Laí Ribeiro, né? Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Superalimentados, mas desnutridos. Uma publicação de 2018 mostra isso, né, que os pacientes com sobrepeso ou mesmo os pacientes com obesidade, apesar de ter uma superalimentação, tem uma grande deficiência nas principais vitaminas e nos principais minerais que seriam essenciais para algumas funções do nosso corpo. Então, por exemplo, deficiências de vitamina D, biotina, zinco, magnésio, todos esses minerais e nutrientes importantíssimos para a manutenção da homeostase corporal. Uma publicação de um livro que fala sobre diabetes, esse livro publicado agora em 2019, também traz no seu capítulo 15 a relação da deficiência de micronutrientes com o diabetes e a obesidade. Na verdade, a deficiência que existe, né, desses micronutrientes, relacionando então aí a diabesidade. Corroborando com os dados, tanto do primeiro artigo que eu citei, tanto do livro de diabetes, esse outro artigo publicado agora em 2009, né, então é um artigo um pouco mais antigo, ele traz deficiência de micronutrientes foram encontradas em indivíduos obesos em todas as faixas etárias e em todo o mundo. Há ainda mais artigos mostrando a relação da deficiência nutricional em pacientes obesos. Esse outro artigo, publicado também nesse ano, em 2019, mostra que a avaliação da ingestão nutricional em indivíduos com obesidade sob supervisão médica. Eles avaliaram, a partir de um estudo transversal, quais as principais vitaminas e qual a concentração ou a ingestão diária dessas vitaminas pelos pacientes obesos. Vamos mostrar aqui a tabela com todos os dados desse estudo e eu vou discutir e apresentar um pouco desses dados para vocês. Se nós olharmos nessa tabela publicada então nesse estudo de 2019, a ingestão diária, por exemplo, né, média nos participantes de vitamina C chega em torno de 61,4 miligramas por dia.
Vitamina D, a ingestão média é de 71,6 UIs por dia. Imaginem isso, né? Por isso, a deficiência nutricional na maioria dos pacientes obesos. Se eu pegar outras vitaminas, como por exemplo riboflavina, vitamina B6, mesmo metilfolato, vitamina B12, muito importante para o processo de metilação, formação de novas células, multiplicação, né, e formação de novas proteínas, ou replicação aí do DNA. Então, a deficiência dessas vitaminas, e não fica só aí, por exemplo, deficiência de EPA, ALA e DHA, se a gente for lá no final da tabela, o que acontece? A ingestão diária, por exemplo, de DHA média é de 68 miligramas por dia. Então, aí a relação, né, da deficiência nutricional e as principais vitaminas que estão faltando no paciente obeso. Se eu fizer uma busca básica no Google Acadêmico, por exemplo, né, falando sobre a ingestão nutricional e o paciente obeso, para vocês terem uma ideia, só no ano de 2019 nós temos 1.950 artigos publicados falando sobre essa relação. Quando eu faço uma busca sem seleção da data, né, então a busca a qualquer momento, aí, eu tenho mais de 29 mil artigos publicados sobre a ingestão nutricional e o paciente obeso. Então, mostrando aí mais evidências sobre essa deficiência nutricional. Aqui temos mais um artigo mostrando a ingestão nutricional e a prevalência de deficiência nutricional em pacientes obesos, né, com obesidade mórbida. Esse estudo foi feito na Espanha. Qual a deficiência nutricional que os pacientes tinham antes e após a cirurgia bariátrica? Bom, como podemos ver aqui nessa tabela, né, existe a prevalência nutricional. Eu destaquei aqui nessa tabela, né, a vitamina D. Então eles avaliaram, né, qual era o percentual de deficiência nutricional nos pacientes, né, obesos, e também avaliaram, né, a deficiência nutricional nos pacientes não obesos. Então eles fizeram um comparativo. Só que se a gente for pensar, né, aqui no trabalho eles consideraram a vitamina D acima de 30 como suficiente, 30 nanogramas por decilitro, né? Então, nanogramas por ml. Quando eu vou avaliar, na verdade, né, uma deficiência nutricional de vitamina D, eu precisaria estar com pelo menos 50 nanogramas aí por ml de vitamina D para ser considerado normal, né, ou suficiente para o organismo. Então, nessa tabela, o que nós verificamos? Que tanto os pacientes obesos quanto os pacientes não obesos, atualmente, têm deficiência de vitamina D. Bom, então o meu objetivo aqui é mostrar para vocês quais as vitaminas que eu posso utilizar no controle da obesidade. Ao final dessa apresentação, a gente vai montar, na verdade, uma teia aqui de aranha com várias vitaminas e minerais que estão deficientes no paciente obeso. E eu deixo aqui uma pergunta: será que essa deficiência nutricional não é o fator que está causando a obesidade? Por quê que eu digo isso? Porque quando eu relaciono, por exemplo, deficiência de biotina, que é uma das vitaminas que está aparecendo nesse slide, a deficiência de biotina está diretamente relacionada à obesidade. Então, quando eu pego um paciente com obesidade, seja ela, né, sobrepeso ou mesmo obesidade grau 1, grau 2 ou uma obesidade mórbida, na maioria dos pacientes eu tenho a deficiência dessa vitamina. E o que acontece? Qual é a relação que ela tem? Por exemplo, a biotina está diretamente relacionada com o metabolismo da glicose. Então, o excesso de glicose me gera resistência à insulina me gera obesidade. Obesidade vai me gerar mais produção de insulina, consequentemente eu tenho uma hiperinsulinemia, só que eu tenho resistência à insulina já instalada e eu vou ter um aumento cada vez maior no acúmulo de glicose no plasma sanguíneo. E, por consequência, eu aumento cada vez mais o meu grau de obesidade. Então, quais vitaminas estão relacionadas aí à obesidade? É essa teia que nós vamos montar. Inicio, então, a apresentação falando da biotina. Aqui, como nós podemos ver, eu tenho uma publicação, na verdade, de um livro, né, que fala dos princípios da nutrigenética e da nutrigenômica. No capítulo 58, ele traz os nutrientes, né, que fazem a relação aí com a obesidade e a expressão de alguns genes. Por exemplo, a biotina. A biotina ela chega a aumentar a expressão do gene da acetil-CoA carboxilase 2 no hipotálamo, levando à supressão da ingestão de
alimentos. Quando eu tenho deficiência de biotina, o que acontece? A expressão desse gene também é diminuída e, consequentemente, eu tenho uma menor supressão da ingestão alimentar. Então, a biotina está diretamente ligada à compulsão alimentar. Quando eu tenho baixos níveis de biotina, eu tenho um aumento aí na compulsão alimentar. Mas não só isso. Nesse capítulo desse livro, eles trazem também a biotina aumenta as funções das células pancreáticas e melhora a sensibilidade à insulina. A restrição de biotina altera a morfologia das mitocôndrias. As mitocôndrias, a nossa organela principal para a formação de energia, formação de ATP, eu tenho uma disfuncionalidade da mitocôndria. Se ela não funciona bem, eu tenho um acúmulo maior de glicose e, consequentemente, eu aumento aí o grau de obesidade. A biotina também está relacionada às funções dependentes aí da biotina, né? São modificadas pelo acúmulo de gordura e correlacionam-se com a inflamação e a hipertrigliceridemia. O que acontece? Deficiência de biotina pode ocorrer pelo aumento da massa gordurosa. Então, o aumento do tecido adiposo acaba levando uma deficiência de biotina. Mesmo que eu consuma biotina na dieta, o que vai acontecer? Eu acabo tendo uma deficiência porque eu tenho um tecido adiposo muito grande ou um número muito grande de células adiposas. Bom, uma coisa que chama atenção é que se eu for entrar na literatura, a dose diária recomendada para um adulto de biotina é de até 30 microgramas. Isso mesmo, 30 microgramas. O que acontece? As doses diárias recomendadas hoje já se sabe que estão muito aquém, né, das necessidades diárias. Por quê? Porque isso foi desenvolvido, né, essas doses diárias foram pesquisadas há mais de 30 anos, 40 anos atrás. Então, hoje, isso já não é a realidade, né, da necessidade de suplementação. Quando eu pego uma dose usual de biotina na literatura, a literatura descreve que eu posso suplementar até 20 miligramas de biotina, sem problema algum, sem efeitos colaterais, sem hipervitaminose, né, que é bastante comum. Os prescritores falam, mas Fernando, que medo, eu vou dar uma quantidade tão grande de vitaminas. Sem problema algum, sem restrição em relação à dosagem. Aqui eu trouxe algumas referências que citam, né, o uso da biotina, por exemplo, 2,5 miligramas por dia, utilizado para o fortalecimento das unhas, 15 miligramas por dia para controle dos níveis de lipídio sanguíneo, principalmente controle do triglicerídeo. Então, a gente pega pacientes aí com triglicerídeo super alto, lá em 400, 500, eu já vi paciente com 800, né, de triglicerídeo, e pode ser uma deficiência de biotina. De 9 a 16 miligramas por dia para diminuir os níveis de glicose no paciente diabético, 10 miligramas por dia no tratamento de neuropatia periférica, 10 a 20 miligramas, por exemplo, pode ser usado para melhora no paladar de paciente pós-gastrectomia, paciente que fez bariátrica, então que perde o paladar, é deficiência de biotina. E os artigos trazem, por exemplo, o tratamento da diabesidade, eu teria que dar pelo menos 15 miligramas por dia de biotina para o tratamento da diabesidade. Então, obesidade associada com o diabetes. Bom, o controle da obesidade não é só biotina, eu venho aí, por exemplo, apresentando também a vitamina D, que é muito importante, né? Fernando, vai falar da vitamina D, a vitamina D já está super batida hoje em dia, mas eu trouxe alguns artigos aqui publicados para despertar a curiosidade, na verdade, que relação que essa vitamina D tem com a obesidade e com o diabetes. Esse artigo publicado na revista Medical Hipóteses, ele traz, né, a deficiência de vitamina D pode ser uma das causas da obesidade. O que acontece? Baixos níveis de vitamina D na forma de calcidiol circulante parecem ser um estímulo para a resposta de inverno. O que seria isso? Mais ou menos como acontece nos ursos. Quando nós temos uma redução nos níveis séricos de vitamina D, o nosso corpo responde de que forma? Responde economizando energia. Então, aquela gordura que eu tenho estocada na forma de triglicerídeos lá dentro do adipócito, ela vai ser economizada, né? Eu não vou ter um gasto dessa energia porque eu tenho níveis baixos de vitamina D. E aqui eu trago, na verdade, uma publicação da Nature que faz essa relação, né? Então, a hibernação induz a uma remodelação transcricional generalizada nos tecidos metabólicos do urso pardo. Quando o urso pardo entra em hibernação lá, né, no início de janeiro e sai da hibernação
no início, no final de maio, o que acontece? A produção de vitamina D dele, né, ou o estoque de vitamina D dele é baixo. Baixo por quê? Porque ele precisa economizar energia. E não é só a vitamina D. Claro que a gente sabe que também o hormônio da tireoide, por exemplo, né, o T3, está relacionado também a esse estado de hibernação. Mas só para a gente relacionar aí a vitamina D, por exemplo, a deficiência de vitamina D pode levar o nosso corpo a um estado de hibernação e uma menor gasto de energia ou menor gasto calórico, fazendo com que eu mantenha os meus estoques aí de gordura dentro dos adipócitos, principalmente aí os triglicerídeos. Aqui eu mostro um artigo publicado em 2016 que ele faz a relação, né, dos receptores de vitamina D, que hoje a gente sabe que os receptores de vitamina D estão pelo corpo todo, mas eles relacionaram, né, a presença desses receptores de vitamina D no cérebro. E o que acontece? A vitamina D, quando atua lá a nível hipotalâmico, por exemplo, ela despolariza os neurônios da PONC. E esses neurônios da PONC, eles estão relacionados com a saciedade. Quando ocorre essa ativação do receptor de vitamina D, ocorre uma despolarização dos neurônios da PONC, fazendo com que ocorra a saciedade. Se eu tenho falta de vitamina D ou níveis baixos de vitamina D, isso pode relacionar o quê? Pode relacionar, então, a uma menor saciedade. Então, por isso, né, paciente obeso normalmente tem deficiência de vitamina D e acaba tendo uma relação direta aí a não ter saciedade, né, ou ter mais fome. Receptores de vitamina D são encontrados em vários tecidos, incluindo o cérebro, como eu acabei de mencionar. O que acontece, né? A vitamina D, então, ela tem uma ligação ao seu receptor específico, então chamados de VDRs a nível hipotalâmico, como eu já mencionei, né? Então, o que vai acontecer? Ele acaba gerando uma ativação, seja uma ativação da via de anorexia, né? Então a via que vai induzir a saciedade, então diminuir a fome no paciente, que está bem descrito que é essa via da PONC. A PONC acaba regulando o consumo de alimentos, o consumo de energia, certo? E esse menor consumo de energia acaba levando ao menor estoque de gordura e, consequentemente, diminuindo também os níveis de glicose sanguínea, então tratando aí a diabesidade. Bom, vocês devem estar se perguntando, Fernando, mas tem estudos clínicos mostrando que a suplementação de vitamina D trata a diabesidade? Bom, eu peguei uma fonte, que é uma fonte do governo, né, o Clinical Trials, que é uma fonte que, na verdade, tem a divulgação de poucos ensaios clínicos, mas só para vocês terem ideia, se eu botasse no Google Acadêmico ou no PubMed, eu teria um número muito maior de trabalhos clínicos mostrando aí a relação da vitamina D com a obesidade ou mesmo com o sobrepeso. Aqui eu peguei trabalhos que foram listados aí, né, até outubro de 2019, mostrando então esses ensaios clínicos com obeso. A gente tem mais de 143 trabalhos publicados só de ensaios clínicos aonde a deficiência da vitamina D suplementada, então a suplementação de vitamina D fez com que reduzisse o peso corporal ou o índice de massa corporal ou mesmo reduzisse, por exemplo, a glicemia ou reduzir, né, ou aumentasse a saciedade. Então, estudos mostrando essa relação aí da vitamina D. Existe uma relação de dose e vitamina D no paciente com peso normal e no paciente sobrepesado e no paciente obeso. Esse trabalho publicado em 2014, ele fez uma relação. Um paciente com um peso normal, se eu fizer uma suplementação diária, por exemplo, de 5.000 unidades, o que acontece? Esse paciente consegue atingir os níveis ótimos de vitamina D, que seriam de 50 nanogramas. Quando eu pego um paciente obeso, o que eu preciso fazer? Eu preciso suplementar uma concentração muito maior, que chega a 12.500 unidades de vitamina D, para conseguir chegar nos níveis de 50 nanogramas por ml. Então, eu preciso de uma dose muito maior no paciente obeso do que no paciente com peso normal. Bom, igual a biotina, a dose diária recomendada de vitamina D acaba sendo uma vergonha, né? Porque a dose diária recomendada é de 600 UI por dia.
Quando eu pego os estudos, né, a dose usual recomendada pode chegar aí a 2.000 Is, até 50.000 Is. Tem trabalhos mostrando já a suplementação de 100.000 Is de vitamina D, principalmente para doenças autoimunes, né? Mas o nosso foco aqui é obesidade e diabesidade. Então eu trouxe algumas sugestões aqui, todas baseadas em trabalhos científicos: suplementação de vitamina D na obesidade e perda de peso, 4.000 I. Requisitos de suplementação de vitamina D em indivíduos obesos, também citações com 4.000 Is. O efeito do peso na resposta à dose de vitamina D, 10.000 Is. A eficácia da suplementação em crianças obesas, a prescrição é de 400 UI por dia, usando 6.000 Is por dia de vitamina D para tratamento da obesidade. E na diabesidade, a maioria das citações acabam trazendo 10.000 UI de vitamina D por dia, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção é prescrever em cápsulas lipossolúveis, que eu aumento a biodisponibilidade da vitamina D. As cápsulas lipossolúveis, na verdade, são uma tecnologia desenvolvida aqui pela farmácia de manipulação Maria Rocha. Na verdade, se a gente for fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, eu encontro várias fórmulas, né, industrializadas aí, já que usam o recipiente lipofílico para veicular a vitamina D. No Brasil, normalmente as farmácias de manipulação fazem gotas, né? Então as gotinhas para pingar abaixo da língua, só que eu acabo tendo dispersão, né, na cavidade oral. O que nós desenvolvemos aqui? Na farmácia nós desenvolvemos essa tecnologia, onde eu tenho uma cápsula e nessa cápsula vai o líquido. Então esse líquido lipofílico com a vitamina D. A experiência que a gente está tendo com essas cápsulas, principalmente em pacientes de bariátrica, é que os resultados são mais satisfatórios. Então eu tenho um resultado muito melhor, porque eu tenho uma absorção melhor, eu tenho maior biodisponibilidade, consequentemente eu consigo aumentar os níveis séricos de vitamina D muito mais rápido. Aqui eu deixo a sugestão, né, da vitamina D, das cápsulas de vitamina D de 10.000 I, mas eu posso manipular de 20.000 I, 30.000 I, consegue fazer várias dosagens, sempre no recipiente lipofílico. Como eu falei, nós vamos criar uma teia com todos os nutrientes, com todas as vitaminas e minerais necessárias, né, no paciente obeso, ou mesmo no controle da obesidade. Se nós vemos aqui nesse slide, por exemplo, né, vitamina B12, a biotina que eu falei, magnésio, selênio, vitamina E, a vitamina D que eu falei, cromo, K2, B2, B3, ácido alfa-lipóico, B1, B5, vitamina A, carnitina, né, e mais várias outras vitaminas são necessárias aí serem suplementadas no paciente com obesidade. Pensando nessa teia, né, se a gente for parar para pensar o que acontece, né, a indústria farmacêutica, né, e a própria medicina, não só a medicina, né, mas todos os pesquisadores aí estão à procura, né? Então, à procura do quê? De uma agulha no palheiro. Por isso esse slide aí, né? Então, aparece na linha, achei, e o pesquisador dizendo, parabéns, um tratamento para a obesidade e para o diabetes. Segundo eles já acharam. E que tratamento seria esse? Segundo eles, é a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica reduz o diabetes. Só que eu tenho problemas relacionados à cirurgia bariátrica. E que problemas seriam esses? Para demonstrar esses problemas, eu trago um artigo publicado também nesse ano de 2019 falando da má nutrição em obesos antes e após a cirurgia bariátrica. Opa, meu paciente já tinha desnutrição antes da bariátrica, né? Então o paciente obeso já é desnutrido. Ele faz a bariátrica, o que acontece? Ele fica ainda mais desnutrido. Como a gente pode ver nesse slide, né, quando eu faço a cirurgia, né, bariátrica, principalmente aí, o bypass, né, em Y, o que acontece? Eu tenho uma deficiência muito maior de nutrientes. Né? Por quê? Porque, por exemplo, nutrientes que iriam ser absorvidos no estômago, por exemplo, o ácido clorídrico participa da redução do ferro mais 3 para o ferro mais 2, que tem uma maior biodisponibilidade. Outra coisa é o fator intrínseco da vitamina B12. A vitamina B12, para ser absorvida, precisa desse fator intrínseco produzido no estômago. E vários outros fatores aí, diminuição na absorção de iodo, né? Na questão intestinal, principalmente as vitaminas lipossolúveis. Então a ADEC, né? Vitamina A, D, E e K2
vão ter uma menor absorção também, então vai ter desnutrição em relação a essas vitaminas. Proteínas, deficiência de aminoácidos, então uma diminuição na absorção dos aminoácidos, né, e também dos dipeptídeos. E fora os outros minerais e vitaminas que vão ser diminuídos aí, né, o metilfolato, magnésio, fósforo, cálcio, riboflavina, biotina, como eu já comentei. Então, peraí, Fernando, qual é a relação que eu tenho? Se a gente for parar para pensar, não está tendo um efeito rebote depois de 5, 6 anos nos pacientes de cirurgia bariátrica? Eles não estão voltando a engordar? E eles estão voltando a engordar por quê? Qual é a relação que tem? Mas eles têm uma ingesta calórica menor. Mas mesmo com essa ingesta calórica menor, eles acabam ganhando peso depois de alguns anos. E isso está relacionado, sim, à deficiência nutricional. Bom, então aqui eu começo apresentando o guia de formulação. Nesse guia de formulação eu trago um kit, na verdade, para paciente pós-bariátrica, que eu digo que eu poderia usar também no paciente que não fez bariátrica, aquele paciente que você vai fazer uma dieta do HCG, por exemplo, nele, ou vai fazer uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica para a perda de peso, ele tem deficiência dessas vitaminas. Como vocês podem ver aqui, eu vou colocar aqui na tela, né, as formulações. Uma das sugestões: todos os pacientes obesos ou pós-bariátrica têm deficiência das vitaminas lipossolúveis. Então está aqui as gotas de ADEC, né? Vitamina D, 10.000 I, vitamina K2, 120 microgramas, tocotrienóis, que são, né, os tocotrienóis aí da vitamina E, 100 miligramas, vitamina A, 3.000 I. Isso daqui vai vir um veículo oleoso para facilitar a absorção da vitamina D e das outras vitaminas lipossolúveis, A, E e K2, que são lipossolúveis também. Seu paciente vai tomar 10 gotas sublingual 2 vezes ao dia. O mix de metilação, eu preciso das vitaminas aí B12, né, metilcobalamina, e a B9, metilfolato. Então, 1.000 microgramas e 400 microgramas dessas duas vitaminas. E eu associo aqui o piridoxal 5-fosfato 20 miligramas, pastilha sublingual. Então, vai botar a pastilhinha embaixo da língua 1 vez ao dia. E um polivitamínico, com todas as vitaminas que eu já mostrei para vocês, né? Não vou falar cada uma delas, mas aqui é um complexo vitamínico que eu pesquisei cada uma dessas vitaminas e elas estão deficientes no paciente que fez bariátrica ou no paciente que está obeso. Aqui ela vem no formato de comprimido mastigável, tá? Que também é uma inovação tecnológica da farmácia Maria Rocha. Há pouco tempo a gente adquiriu aí uma compressora de comprimidos, então nós já conseguimos fazer também comprimidos mastigáveis. Esse daqui vai mastigar uma dose, né, um comprimido 2 vezes ao dia, certo? Então fica a sugestão aí para suplementação no paciente obeso e no paciente com bariátrica. Bom, parece que a indústria continua à procura, né? Então, mais uma vez apareceu agulha no palheiro aí. Opa, achei, parabéns, né? O que eles acharam ou o que eles estão procurando? Eles estão tentando procurar um redutor da resistência à leptina, estão tentando procurar um bloqueador da grelina, então tudo isso para controle da saciedade, né? Mas se a gente for parar para olhar, a obesidade, ela não é um único fator, ela é multifatorial. Como é que a gente consegue achar uma agulha no palheiro, né? Como eu falei, é multifatorial. São vários mecanismos que ocorrem para que ocorra a obesidade. Não é um único fator. Se a gente olhar aqui, né? Como é que eu consigo identificar, bloquear só, né, uma grelina ali para diminuir a fome e controle da obesidade? Eu tenho fatores como influência social, influência de mercado, né, produtores de alimento, né, ou alimento não, né, porque quem produz alimento é a planta, né, o vegetal. Na verdade, quando eu passo por um processo de industrialização, né, não deveria ser considerado um alimento. Por exemplo, uma Coca-Cola, por que vende tanto? Né? A propaganda induz a compra e esse tipo de alimento ultraprocessado aí é o que está causando a obesidade. Eu tenho as influências sociais, os hábitos de consumo individual, fatores psicológicos, influência individual, a influência do ambiente e eu tenho a fisiologia. Só que se eu for pensar só na fisiologia, eu não consigo controlar a obesidade ou reduzir a obesidade. Ela é realmente multifatorial, eu preciso prestar atenção em todos esses fatores. Então eu chego à conclusão que a obesidade é uma doença nutricional, né? Então, para eu tratar a obesidade, na verdade, eu preciso melhorar a saúde do meu paciente. De que forma, né?
melhorando o terreno biológico. Então eu tenho que ajustar vários fatores dentro do meu corpo para que ele funcione bem e assim eu acabo emagrecendo. Esse é o tratamento da obesidade. Ela não pode ser tratada de forma única. Eu tenho que tratar de forma multifatorial. Então por isso que eu acabo repetindo, né? A obesidade é uma doença nutricional e eu preciso melhorar o terreno. Como é que eu melhoro o terreno? Nutrindo ele. Mas como é que eu posso fazer isso, Fernando? Eu vou citar aqui o Jack Stripador, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos por partes. Como o Dr. Lair sempre apresenta nas suas aulas, né, principalmente na de homeostase metabólica, ele apresenta o nosso corpo por tríades. E a primeira tríade é a tríade energética, onde eu tenho o pâncreas, tenho a tireoide e tenho as adrenais. Então, essas três glândulas, né, elas atuam, elas trabalham em conjunto. Quando eu altero o funcionamento de uma, por exemplo, das adrenais, por excesso de produção de cortisol, né, um estresse prolongado pode levar a um quê? A uma depressão, a diminuição desse cortisol circulante, então levando aí a uma fadiga, a uma exaustão adrenal. Eu acabo alterando, por exemplo, a glicemia, acaba alterando a funcionalidade do pâncreas, gerando resistência à insulina. O mesmo acontece quando eu tenho alteração da tireoide. Acaba repercutindo na produção de cortisol, acaba repercutindo também na produção de insulina pelo pâncreas. Então, eu tenho que trabalhar o meu terreno biológico, eu tenho que começar a ajustar sempre a partir da primeira tríade. Então eu tenho que relacionar se essa obesidade do meu paciente não está associada, por exemplo, ao pâncreas, que é um dos primeiros órgãos que a gente vai falar. Bom, desde 2006, por exemplo, nesse artigo publicado na Nature, a gente já vê essa relação, né, onde eu tenho um mecanismo da diabesidade, da obesidade relacionada ao diabetes. Qual é o mecanismo principal descrito para a diabesidade? É a resistência à insulina. Então está bem claro, para vocês verem, né, uma publicação de 2006, esse mecanismo de relação da diabesidade é muito relacionado à resistência à insulina. Quando eu relaciono a obesidade e a resistência à insulina, na verdade, o que acontece, né? Eu tenho na obesidade, tanto na obesidade quanto na resistência à insulina, então no diabetes tipo 2, né? Eu tenho um aumento na função das células beta-pancreáticas, tá? Eu tenho um aumento na expressão, por exemplo, dos fatores de crescimento, né, a partir das células beta-pancreáticas, e isso vai levar, né, a uma hiperinsulinemia, que vai tentar compensar os níveis de glicose, né, alterados, ou tentar trazer esses níveis de glicose para a sua normalidade. Um outro fator relacionado, né, também às células beta-pancreáticas é que eu já estou numa disfunção dessas células beta-pancreáticas. É aquele paciente diabético tipo 2 que vai iniciar o uso de insulina. Apesar de a insulina não ser a melhor forma de tratamento de diabetes, né, que teria que ser um tratamento nutricional, na verdade, retirar açúcares, carboidratos da dieta, esse paciente melhoraria, mas é onde, né, ocorre essa disfunção das células beta-pancreáticas, a apoptose das células beta-pancreáticas, e isso vai acabar levando a uma alteração na glicemia, então aumento da glicose e o paciente se torna aí diabético tipo 2, né? Na verdade, o diabético tipo 2, esses dias eu estava lendo a história, né, do diabetes, eles levaram quase 263 anos para entender que a diabetes não é causada pela glicose, mas sim por uma hiperinsulinemia, por uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina acaba levando a uma disfunção e apoptose das células beta-pancreáticas. Se eu for ver, na verdade eu tenho outros fatores relacionados aí, né, a obesidade e a essa insulina, a resistência à insulina, que pode ser fatores inflamatórios, né? Pode ser os fatores relacionados à saciedade e vários outros fatores aí, né, de alteração. Bom, e o que pode levar então a essa resistência à insulina? Nesse artigo, publicado em 2018, eu trago, né, a deficiência de micronutrientes é um fator de resistência à insulina, né? Ou é um fator de risco causador da resistência à insulina. Nesse artigo eles trazem um esquema mostrando, né, que a resistência à insulina ela pode estar relacionada a vários fatores, como por exemplo a deficiência de cromo.
O cromo é importante aí na fosforilação do receptor de insulina. Então, essa resistência à insulina ocorre por uma deficiência de cromo. O cromo, né, então, está relacionado a processo de fosforilação. A deficiência de zinco também, né, o zinco está relacionado na secreção da insulina, então, das células beta-pancreáticas. A deficiência de magnésio, né, o magnésio também é importante aí, no processo de produção, né, da insulina e também no processo de fosforilação do receptor de insulina. Deficiência de tiamina também, né, a tiamina está relacionada aí ao equilíbrio, né, na liberação de insulina e glucagon, também importante no controle da glicemia. O estresse oxidativo, então a deficiência de cobre, de zinco, de selênio, de magnésio, né, pode aumentar o estresse oxidativo e pode levar à resistência à insulina. E ainda a deficiência de vitamina D, né, e já está bastante evidente aí a relação dela com a resistência à insulina. Essa resistência à insulina, como eu mencionei já anteriormente, ela pode estar relacionada a um processo inflamatório. Então, o que acontece? Todo indivíduo obeso, na verdade, ele está inflamado. Por quê? Quando o adipócito aumenta de tamanho, ele gera um processo de inflamação, aumenta a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, NF-κB. Então, todas essas citocinas pró-inflamatórias. Essa inflamação acaba gerando resistência à insulina. Então, mais uma vez, a gente entra aqui num ciclo vicioso. A obesidade gera inflamação, inflamação gera resistência à insulina gera obesidade. Por isso, uma doença tão difícil de ser revertida. Mas, mais uma vez, a deficiência nutricional leva à resistência à insulina e esse processo inflamatório também pode levar à resistência à insulina. Nessa mesma publicação, eles mostram, né, nesse esquema que o processo inflamatório, na verdade, diminui, por exemplo, a expressão de adiponectina, aumenta a liberação de ácidos graxos livres, aumenta a expressão de TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1-beta, como eu já havia citado, né? Esse processo inflamatório acaba alterando, né, ou gerando uma disfunção das células beta-pancreáticas, acaba levando a uma resistência à insulina nas células musculares e também uma resistência à insulina nas células hepáticas. Então, toda a relação aí, né, o que acontece no tecido adiposo e por que esse processo inflamatório pode levar à resistência à insulina. A resistência à insulina não está relacionada só à deficiência nutricional e à inflamação, como eu já comentei. A resistência à insulina pode estar relacionada também a uma inflamação intestinal. Então, um processo inflamatório intestinal acaba gerando aí, né, processo de insulinoresistência, acaba gerando um aumento da incidência de obesidade, não só pela inflamação do intestino, mas também pelo um aumento, né, na permeabilidade intestinal. Então, isso acaba fazendo com que eu tenha, né, a translocação ou, né, a absorção também de LPS, né, dos lipopolissacarídeos de membrana bacteriana. E isso acaba levando a alterações, né, tanto do tecido adiposo quanto da resistência à insulina. Bom, aqui eu trago mais um guia de formulações, então formulações para resistência à insulina e tratamento de diabetes tipo 2. Um dos tratamentos ainda mesmo, né, que a indústria farmacêutica e a medicina usa bastante, e é um dos que é mais seguros, né, seria a metformina. Então, metformina de 500 mg, uma cápsula até 2 vezes ao dia. Posso usar recipientes de liberação lenta. Fernando, farmácia de manipulação tem recipiente de liberação lenta? A Maria Rocha tem. Tá? Por quê? Porque eu desenvolvi esses recipientes baseados nos estudos que eu tenho da universidade, no sistema de classificação biofarmacêutica. Então, sim, eu consigo fazer uma metformina de liberação lenta. Tá? O único problema relacionado à metformina é o que é? O ácido alfa-lipóico, a depressão de alguns nutrientes, como, por exemplo, o ácido alfa-lipóico com enzima Q10, metilfolato e metilcobalamina. Então, sempre que eu der metformina para o meu paciente, obrigatoriamente eu teria que estar suplementando esses nutrientes, tá? Por quê? Porque a depressão desses nutrientes pode causar neuropatia vagal. Tá? Uma outra forma de tratamento da resistência à insulina, do diabetes, que diminuindo aí a absorção, né, de açúcares, né, de glicose, então, é o hipoglicêmico enzimático, né, a carbose 25 a 50 mg, pode tomar uma cápsula
até 3 vezes ao dia aí, né, no início das principais refeições, tá? Então seria uma outra sugestão de tratamento. E também a metformina transdérmica micronizada, tá? Essa metformina tem que ser micronizada. 100 mg associado com transresveratrol num veículo transdérmico que é SP1 ml. Então aplica 1 ml em pele seca 2 vezes ao dia. Então também seria uma sugestão de tratamento para a resistência à insulina e o diabetes. Aqui eu trago outras sugestões, na verdade, de suplementações, né? Então, os nutrientes aí que são necessários, né? Então, resistência à insulina, aqui com atividade antiglicante e hipoglicemiante, piconato de cromo, biotina, selênio, magnésio, manganês, zinco, cobre. Associo aqui o chá verde, o green tea, pomegranate, que é a romã, e mais o piquenogenol, que é o pinus pinaster, tá? Porque ambos têm atividade antiglicante. Depois, mais para frente, eu vou falar do processo de glicação. Sugiro associar também o ácido alfa-lipóico à coenzima Q10 e o glicoxil também, que é um antiglicante, né? Tomar uma dose 2 vezes ao dia antes das refeições. Então, uma formulação aí, né, para redução da resistência à insulina, tá? Tem outras sugestões de formulação aqui, ganho de peso relacionado à resistência à insulina, compulsão alimentar, então estou colocando aqui o 5-HTP com os nutrientes que tem, né, relacionados à resistência à insulina. Então, mais algumas sugestões de formulação aí para vocês tratarem os seus pacientes lá no seu consultório, tá? Então a resistência à insulina parece estar relacionada também a uma disfunção mitocondrial. Na foto A eu vejo as mitocôndrias perfeitas e na foto B são pacientes, né, que têm resistência à insulina. Como são as suas mitocôndrias? Eles têm mitocôndrias totalmente disfuncionais. Essa disfunção mitocondrial, na verdade, ela pode ocorrer por vários fatores, né? Pode ser por um polimorfismo? Pode, né? Mas está relacionada principalmente ao aumento dos ácidos graxos livres, da hiperglicidemia, que aumenta a expressão de radicais livres. O aumento na expressão de radicais livres pode levar a mutações nas mitocôndrias, uma diminuição na biogênese mitocondrial, né? Ou mesmo um envelhecimento dessa mitocôndria. A disfunção mitocondrial, então, aumenta ainda mais a produção de radicais livres, diminui a produção de ATP, então normalmente é uma pessoa mais fadigada, mais cansada, e tem uma diminuição na beta-oxidação também, né, de ácidos graxos. Isso tudo leva a insulinoresistência, resistência à insulina, e também está relacionado a doenças cardiovasculares e também ao diabetes. Bom, essa beta-oxidação, ou essa oxidação de ácidos graxos, né, não depende apenas do número e da atividade das organelas, mas depende também da eficiência energética mitocondrial, né, ou seja, depende da síntese de ATP, como é mostrado nesse artigo publicado em 2015. Bom, aqui eu trago mais um guia de formulações para vocês, formulações usadas para ativação mitocondrial, então para otimizar as mitocôndrias, né, otimizar as mitocôndrias aí dos seus pacientes. Vou colocar aqui na tela então, né? Ativação mitocondrial, eu tenho uma formulação com ácido málico, coenzima Q10, acetil-L-carnitina e NADH, que pode usar aí uma pastilha sublingual 4, 5 vezes ao dia, né? Então sempre que eu tenho lá uma fadiga, estou me sentindo mais fadigado, eu boto uma pastilhinha embaixo da língua para ativação das mitocôndrias. Eu tenho uma ativação mitocondrial potencializada, que eu associei aqui mais o PQQ, né? Então para melhorar então, ou ter uma ativação mais potencializada. Aqui eu tenho uma sugestão de formulação para aumentar a biogênese mitocondrial, então formar mais mitocôndrias, né? Por exemplo, tecido adiposo branco tem baixo em a quantidade de mitocôndrias quando comparado a um tecido adiposo bege ou um tecido adiposo marrom, né? É um tecido muito mais energético. Então aqui, uma formulação para aumentar a biogênese mitocondrial com transresveratrol, ácido ferúlico, acetil-L-carnitina, coenzima Q10, o NADH e o ácido málico também em pastilhas sublinguais. Então posso sorver uma pastilha também 1 a 4 vezes ao dia ou posso fazer na forma de cápsulas. Bom, falando em tecnologia, novamente a Maria Rocha desenvolveu os lipossomas de coenzima Q10. Na verdade, não só lipossoma de coenzima Q10, lipossoma de vitamina C e lipossomas de glutationa. Por quê? São moléculas, né? A coenzima Q10, por exemplo, tem uma molécula muito grande, tem uma baixa biodisponibilidade, assim como a vitamina C e também a glutationa. Então, nós criamos um sistema misto, né, de nanoemulsão, tá? Que na verdade forma os lipossomas, onde eu uso fosfatidilcolina, tá? E a lisofosfatidilcolina, então são duas formas, né, associadas aí com um sistema de etanol
e óleo de cártamo. Só que o álcool ele acaba evaporando no processo de produção dos lipossomas. Eu tenho basicamente fosfatidilcolina e óleo de cártamo na produção desses lipossomas, né? Então, eu tenho publicações, muita publicação aí relacionando, né, os lipossomas a aumento na biodisponibilidade. Eu me baseei para desenvolver esses lipossomas aí nesse artigo publicado em 2019, né? Do jornal, né, de ciências farmacêuticas aí da Europa. Aqui eu apresento então os lipossomas de coenzima Q10, né, para vocês verem essas vesículas aí, ó, essas bolinhas, né? O pessoal, quando eu mostrei essas fotos, eles falavam, parece a lua, né? Então essas vesículas, na verdade, são os lipossomas formados, né? O que é interessante? Eu consegui mostrar que eu formei esses lipossomas, né? Como é que eu prescrevo essa coenzima Q10 lipossomada? Então, 50 mg barra 5 ml, ou 100 mg barra 5 ml, tá? Manda sempre 150 ml. A sugestão é tomar 5 ml uma vez ao dia. Tá? Fernando, consigo fazer doses maiores de coenzima Q10? Consegue sim. Nesse sistema de lipossoma eu consigo fazer até 200 mg para cada 5 ml de veículo. Tá? Então eu posso prescrever até 200 mg. Normalmente a gente usa 100 mg barra 5 ml, então, para os pacientes. Aqui eu mostro ainda a formação dos lipossomas de glutationa e os lipossomas de vitamina C. Por incrível que pareça, a glutationa, a gente tem uma séria dificuldade em absorção da glutationa, e o que nós percebemos foi que os lipossomas que mais formaram as micelas foi os lipossomas de glutationa, para a nossa felicidade. Então, nós vamos ter uma absorção muito maior, né, dessa glutationa, que não vai ser biotransformada, então não vai ser transformada, né, quando entra em contato aí com ácido estomacal ou mesmo no intestino, e eu tenho um melhor aproveitamento dessa glutationa, tá? E o mesmo aconteceu com a vitamina C. Então, tenho aí as lipossomas de vitamina C também para aumentar a biodisponibilidade da vitamina C. Um outro fator que está muito relacionado à diabesidade, né, à resistência à insulina e ao diabetes, é os AGEs, né, os agentes de glicação avançada. Sempre que eu tenho um pico de glicemia ou tenho glicemia, né, glicose em excesso, essa glicose tende a se ligar, né, a proteínas. E isso se chama, então, agentes de glicação avançada. Não só a glicose circulante, mas a gente pode consumir, ingerir esses AGEs, né, a partir da alimentação. Então, o consumo de AGEs na dieta está associado ao estresse oxidativo, inflamação e outras condições crônicas comumente associadas aí à obesidade e ao diabetes, tá? Então, isso foi mostrado então nessa revisão sistemática da literatura. Então, os níveis elevados de glicose aceleram a formação de produtos de glicação avançada, os AGEs, que por meio do seu receptor de sinalização, o RAGE, acaba fazendo com que ocorra, né, a mediação ou a predisposição, né, das patologias que estão associadas aí, principalmente ao diabetes, né? Então, quando eu tenho ali, por exemplo, né, simbolizado ali no losango ali com Lzinho, ele se liga ao seu receptor específico de RAGE e, consequentemente, pode causar a neuropatia, a retinopatia, a nefropatia ou mesmo acelerar processos, por exemplo, como a arteriosclerose. Então, a maioria das patologias associadas aí, né, ao diabetes e à obesidade tem uma relação direta aí com a formação ou consumo de agentes de glicação avançada. Fora o processo aí das neuropatias, por exemplo, ou das nefropatias, existe uma ligação direta dos AGEs, por exemplo, com alergias alimentares, né? Então, essas alergias alimentares podem estar relacionadas aí às alarmins, né? Então, são moléculas que sinalizam para o nosso corpo para criar um processo alérgico ou uma defesa imunológica. E eles reconhecem esses AGEs como um fator causador, então, das alergias alimentares. Os AGEs não estão relacionados só a alergias alimentares, a processos degenerativos, né, como, por exemplo, as retinopatias, mas estão relacionados também, por exemplo, à susceptibilidade do paciente diabético ter infecções urinárias, ou o paciente com diabesidade ter infecções urinárias. No lado esquerdo aqui da tela a gente tem o uroepitélio normal, né, sem problema algum de agregação ou fixação das bactérias. E do lado direito, o que a gente visualiza? A presença dos AGEs. Os AGEs, então, esses agentes de glicação avançada, eles se aderem ao uroepitélio, facilitando, então, a adesão
dessas bactérias. Então a relação aí, né, uma predisposição de infecções do trato geniturinário, né, infecções do trato urinário em pacientes diabéticos está relacionado aos AGEs, a esses agentes de glicação avançada. Bom, no nosso guia de formulação, então, das fórmulas antiglicantes, né? Então, uma das formas de diminuir esses agentes de glicação seria diminuir a resistência à insulina. Então, aqui eu tenho o cromo, N-acetilcisteína, ou diminuir aí os níveis de açúcar no sangue, né? Então, diminuir a glicemia. Então, canela, por exemplo, né? O cinnamomum seria uma forma, o cromo, a N-acetilcisteína. Mas quando eu já tenho os agentes de glicação, né, então eu teria que fazer a deglicação, né, ou evitar a formação desses agentes de glicação. Um dos ativos mais utilizados é a carnosina e a benfotiamina, que são então considerados agentes antiglicantes e, em alguns casos, eles podem funcionar como deglicantes. Aqui eu apresento algumas formulações antiglicantes, como a supercarnosina, né? Então a L-carnosina, 250mg, associados aí com vitamina B1, benfotiamina, coenzima Q10, luteolina, piridoxal 5-fosfato. E eu tenho uma fórmula aqui, uma sugestão maior, né, de um antiglicante que a gente chamou de antiglicante mega, que eu tenho todas as vitaminas, mais o glicoxil, a L-histidina, o Ilex paraguaiensis, o cinnamomum e a Momordica charantia. Né? A Momordica charantia é uma planta aí, conhecida como melão de São Caetano, que também tem atividade de redução da glicemia. Bom, uma das formas que a Maria Rocha também, né, no desenvolvimento tecnológico, nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvemos um filme orodispersível que a gente chama de Sugar Block, né, que é um bloqueador da absorção de açúcar. Esse bloqueador da absorção de açúcar ele vem com extrato de gimena. O extrato de gimena ele tem o ácido gimênico. O ácido gimênico ele compete pelo sítio ou pelo canal de absorção do açúcar. Então toda vez que eu boto a gimena na língua, nesse filme orodispersível na língua, ele tira toda a palatabilidade do açúcar. Eu não sinto o sabor doce. E ao mesmo tempo eu estou sinalizando para o meu cérebro como se eu tivesse comido algo doce. Então ele dá aquela sensação de saciedade, né, nas compulsões por doce. E a Garcinia cambogia, também usada nesse filme, reduz a compulsão e também dá um aumento da saciedade. Então, mais uma vez, a farmácia Maria Rocha inovando aí com a tecnologia, né, o Sugar Block na forma de um filme orodispersível. Então, dando continuidade à nossa tríade, nós vamos para as adrenais, né? Então, as adrenais, aí, a produção de cortisol, seja, né, um aumento na produção de cortisol ou uma exaustão das adrenais, onde eu tenho uma redução no cortisol, e isso acaba acarretando prejuízos na saúde do meu paciente que está com diabesidade, como, por exemplo, resistência à insulina, uma resistência à leptina, então, vários fatores relacionados. Vamos falar um pouquinho aí sobre essas adrenais, então. Aqui eu trago um artigo, né, apresentando aí a obesidade, né, ela é uma causa ou uma consequência, né, o estresse e a obesidade, né, o estresse é uma causa ou uma consequência da obesidade? Então a obesidade apresenta uma relação direta com o sistema de estresse do corpo e a liberação de cortisol. Então existe realmente uma relação entre o aumento no cortisol e a obesidade. Então, o que a gente vê nesse artigo publicado, né? Então, os estressores, eles acabam agindo a nível hipotalâmico. Então, lá, né, no eixo hipotálamo, né, hipófise adrenal, tá? Ele acaba levando a um aumento na produção de cortisol. Para que ocorra um processo de compensação, tá? Eu acabo aumentando aí a produção de energia, principalmente com um aumento na gliconeogênese e um aumento no processo de lipólise. Isso acaba levando, então, ao aumento da glicemia, tá? E, por outro lado, para compensar esse fator estressor, eu tenho também um aumento no sistema nervoso simpático. Esse aumento no sistema nervoso simpático acaba aumentando a adrenalina e noradrenalina e, por consequência, eu tenho, por exemplo, né, um aumento da pressão arterial. Então, essa alteração na produção de cortisol acaba aumentando aí a gliconeogênese e também o aumento na lipólise. Bom, então a liberação do cortisol pode desencadear o ganho de peso direta ou indiretamente, né? Os artigos mostram que parece haver, na verdade, um looping, né, no feedback positivo. Então o que acontece? Toda vida que eu aumento o cortisol, eu aumento o ganho de peso, eu posso ter um risco maior de depressão, né? Eu aumento aí o consumo, né, ou a seleção
por comidas com maior carga calórica e eu tenho um aumento aí na resistência à leptina, então menor saciedade, tá? Então esse processo parece fazer com que ocorra então ou tenha relação, né, no aumento do cortisol e a obesidade. Qual é a relação que eu tenho com cortisol e obesidade, né? Se eu aumento o cortisol, se eu baixo o cortisol, eu causo obesidade? Esse é um dos fatores. Então, para a gente falar sobre isso, eu preciso falar de exaustão adrenal, né? Ah, Fernando, exaustão adrenal não existe. Eu vi um artigo publicado agora no ano de 2016 que fala que exaustão adrenal não existe. Lembra que eu falei do diabetes? Né? O diabetes levaram 263 anos para aceitar que o diabetes era causado por resistência à insulina. A primeira publicação que fala de exaustão adrenal foi publicada em 1992. Então, se a gente fizer a soma aí, nós não vamos estar vivos aqui para ver falar em um artigo científico que a exaustão adrenal existe. A exaustão adrenal, na verdade, ela ocorre em estágios, né? O que acontece? O primeiro estágio da exaustão adrenal, na verdade, ele ocorre como uma resposta de alarme, né? E essa resposta de alarme pode durar anos. Na verdade, são alterações assintomáticas na adrenal, com recuperações rápidas. Por exemplo, eu tenho uma fadiga após o almoço. Se eu tomar um café, cafeína, me dá mais agitação e aquela fadiga desaparece. Ou se eu consumir um pouquinho mais de açúcar, aquela fadiga desaparece. Ou aquele descanso, né? Muitas vezes aquele soninho, né? Acaba desaparecendo essa fadiga. Então aqui seria a fase 1. Já a fase 2, ou estágio 2, né, seria a resposta de resistência, é onde o paciente apresenta os sintomas principais da fadiga adrenal: hipoglicemia, fadiga, insônia, irritabilidade e ansiedade. Então, nessa fase, o paciente já tem uma resposta de resistência aí ao cortisol. E vocês veem no gráfico que o gráfico está baixando, né? Então, a exaustão adrenal ali não é uma escala, na verdade, o tempo embaixo também não tem uma escala, mas na verdade está muito relacionada à produção e essa resistência ao cortisol, né? Então, no estágio 3 da fadiga adrenal, ou da exaustão adrenal, né, como vocês queiram chamar, os sintomas se tornam persistentes e constantes. Então, o que acontece, né? Tem melhoras de tempo em tempo, mas normalmente esses sintomas persistem sem melhora significativa. A tireoide e outros hormônios, assim como, por exemplo, a insulina, né, acabam sendo alterados. Então, ocorre alteração tanto na tireoide quanto a nível pancreático na insulina. Compostos, né, fortes, estimuladores da suprarrenal, né, são prescritos, então eu acabo aumentando as doses aí de cafeína diária, né, para manter o meu corpo, né, com energia para se manter, eu costumo dizer assim, para se manter vivendo, né? Então eu já tenho uma alteração muito grande aí na produção dos níveis de cortisol, tá? Mas isso teria que ser uma aula só falando de fadiga adrenal ou de exaustão adrenal. Então, no estágio 3 da fadiga adrenal, desequilíbrio total, né? Então, uma fadiga severa, com palpitações cardíacas, hipoglicemia, pressão baixa, insônia, dores articulares é bastante comum. Então, o corpo entra em oscilações de desequilíbrio, né? Sempre com altos e baixos, tá? Chegando até o ponto que eu posso entrar no nível, né, mínimo de funcionamento das adrenais, tá? Então, aonde, né, eu já entro aí num processo de fadiga crônica. Então, a exaustão adrenal, na verdade, o que acontece com os hormônios, né? Então, eu tenho aqui cortisol, pregnenolona e o DEA. Tá? O estresse prolongado faz com que ocorra, se a gente acompanhar ali no gráfico, né, um aumento no cortisol no estágio 1, com diminuição do cortisol no estágio 2 e 3, até que ocorra uma falha, né, das adrenais. A pregnenolona, mesma coisa, quando é na entrada do estágio 2, ela já começa a diminuir a produção também de pregnenolona a partir do cortisol. A partir do colesterol. E a mesma coisa acontece com o DEA. O DEA, na verdade, é um dos primeiros, né? Quando eu tenho, então, cortisol elevado, DEA baixo, estágio 1. Quando eu tenho cortisol normal, pregnenolona baixa, DEA baixa, estágio 2. E quando eu tenho cortisol baixo, pregnenolona baixa e DEA baixo, eu já estou no estágio 3 da fadiga adrenal. Bom, por que eu apresentei esses 3 estágios de fadiga? Porque aqui na Maria Rocha nós montamos as formulações, né, para os 3 estágios de fadiga, tá? Aqui, na verdade, eu vou começar o nosso guia de formulações apresentando, então, pode colocar direto na tela, né, a nutrição das adrenais, aí um quarteto de ouro.
As adrenais elas precisam muito de vitamina C, tá? De zinco, de pantetonato de cálcio e de L-tirosina. Outra questão também, né, uma outra formulação, o anti-estresse, aí, modulação de cortisol, algumas vitaminas que são importantes, também aqui já um complexo vitamínico maior, né, então uma sugestão de formulação. Aqui eu tenho mais uma formulação, redução do cortisol noturno, tá, que muitas vezes aquele ato de acordar, né, mais de uma vez à noite, porque eu posso ter aí uma produção de cortisol maior à noite, então para modular esse cortisol para quem tem insônia é importante, né? Fosfatidilcereína, fósforo são vitaminas importantes para a modulação do cortisol à noite. Uma sugestão de adaptógenos, o adaptógeno na verdade faz com que o meu corpo reequilibre, né, a produção de cortisol, bastante importante também. Então aqui os ginsengues, né, siberiano, indiano, coreano, o astragalus, né, a teanina, vitamina B5, L-tirosina e a rhodiola rose aí numa composição então de adaptógenos para redução do cortisol. Bom, aqui entra as formulações que eu falei dos estágios de fadiga adrenal. Então a primeira formulação é para a fase 1, né, o estágio 1 da fadiga adrenal. Então fadiga adrenal relacionada a um estresse crônico. Vou botar aqui na tela para vocês verem a formulação, né? Mas são todas as vitaminas que eu já comentei, associadas, por exemplo, né, ao 5-HTP e a L-teanina, então, né, para redução da ansiedade, controle da ansiedade, e a vitamina ali das vitaminas C, pantetonato, né? E eu coloco aqui uma glicerrisa glabra também que auxilia na produção do cortisol, né, na normalização do cortisol, certo? Aqui a gente tem a formulação, a fase 2, né, da fadiga adrenal, então já é uma fase de resistência ao cortisol. Tá? Então o cortisol aumenta pela manhã, só que na parte da tarde ele reduz. Então o que acontece? Eu tenho normalmente fadiga na parte da tarde, cansaço, né? Então eu uso aí mais uma vez ginseng coreano, glicerrisa glabra, associada com algumas vitaminas e minerais importantes, como por exemplo o magnésio, né? Associo a essa formulação, então aqui são 3 formulações, tá? Eu associo essas formulações. A primeira vai tomar uma dose ao dia, sempre antes de deitar. Associo a glutamina e vitamina C, um sachê uma vez ao dia pela manhã. E a glicerrisa glabra e a cúrcuma longa associo aí, que é uma fórmula antimetabolização do cortisol, sempre uma dose aí ao dia após o almoço, né? Quando eu tenho uma diminuição na produção do cortisol, então eu evito essa metabolização do cortisol. Aqui já é uma formulação para a fase 3, então estágio 3 da fadiga adrenal, onde eu já estou entrando em colapso. Um colapso por quê? Por deficiência de DEA, por deficiência de pregnenolona e também por diminuição drástica na produção do cortisol. Então tenho todas as vitaminas aqui, né, que são necessárias ali para um tratamento da fadiga adrenal, para exaustão adrenal, associado a uma hidrocortisona base, uma quercetina, que vão auxiliar o nosso corpo a produzir mais cortisol, e a prasterona, o DEA também, que está relacionada à cascata do cortisol, né? Então, quando eu dou essa prasterona, que eu dou o DEA, eu acabo diminuindo aí o desgaste da pregnenolona, ou né, a produção diminuída da pregnenolona, e também auxilio aí na produção do cortisol. Aqui só para chamar a atenção, mas esse artigo nas pesquisas que eu estava fazendo me chamou muita atenção, né? A obesidade relacionada ao glutamato monossódico, tá? Então, o glutamato está associado a uma interrupção do controle do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o mesmo eixo ali que eu estava falando do cortisol, por isso que me chamou a atenção. Então, imaginem só, né? Comendo alimento industrializado cheio de glutamato monossódico e eu tenho maior risco de obesidade, porque leva uma disfunção desse eixo aí, hipotálamo, hipófise adrenal. Olha só o que acontece, o mecanismo de ação, né, do glutamato monossódico. Ele tem uma ação sinérgica sobre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, causando uma hiperatividade também do sistema parasimpático na obesidade. E isso tudo gera um desequilíbrio. Então, todo esse mecanismo que vocês estão vendo vai gerar resistência à insulina, vai gerar uma liberação maior de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea, aumentando o risco maior de aterosclerose e altera todo o metabolismo, o mecanismo aí, todos os neurotransmissores relacionados aí à fome. Então, o glutamato não dá saciedade, ele aumenta a sua fome. Então, o que foi visto nesse trabalho. Bom, aqui nesse slide, na verdade, eu trago mais uma tecnologia desenvolvida pela Farmácia Maria Rocha, o chocolate funcional. Nesse chocolate a gente usou o cerenzo e o safrim.
ambos para redução aí do cortisol e redução da compulsão alimentar. Tá? Então, eu consumo um chocolate, né, por dia e eu tenho aí a funcionalidade desses princípios ativos do cerêncio e do safrim. Continuando a primeira tríade, então nós temos aí a tireoide, né? Então a tireoide também está relacionada à obesidade e diabetes. Bom, esse artigo, publicado em 2010 no Jornal de Endocrinologia e Metabolismo, mostra que a disfunção tireoidiana está associada a alterações no peso e composição corporal, temperatura corporal e também no gasto energético, independente da atividade física. Se eu tiver uma disfunção da tireoide, se eu fizer ou não atividade física, mesmo assim eu tenho dificuldade relacionada a perder peso. Então, eu tenho alteração da constituição corporal. Esse artigo publicado na Nature em 2017 mostra o T3 lá em cima, né, no paciente obeso. O que o T3 faria? Né? O T3 está relacionado à termogênese. Então, ele desencadeia todo o mecanismo de ativação, né, do AMP quinase, a AMPK ali, que vai levar à ativação da UPC1 na mitocôndria, que leva à termogênese, então um maior gasto energético, consequentemente diminuindo aí a obesidade. Analisando aí, né, então a produção, né, do T3, tá? Então, o T4, na verdade, dando origem aí ao T3 ou ao T3 reverso, né? O T3 ele está relacionado a vários fatores de regulação, por exemplo, regulação no pâncreas, no hipotálamo, no músculo esquelético, no tecido gorduroso marrom, no tecido gorduroso branco, né? E também no fígado. Então, a desregulação ou uma menor produção de T3 a nível de tireoide, consequentemente eu tenho alteração em todos esses órgãos, levando principalmente à obesidade e resistência à insulina. Aqui nesse slide eu mostro, na verdade, os fatores que podem estar relacionados à função da tireoide. Mas o que acontece? Por exemplo, para transformar T4 em T3, eu preciso de vitamina E, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C e vitamina D, fora iodo, tirosina, zinco e selênio, né? O que acontece? Eu tenho fatores que inibem essa transformação do T4 em T3 ou T3 reverso, como por exemplo flúor, algum trauma, as radiações, estresse e principalmente as toxinas, né, como por exemplo metais pesados ou mesmo disruptores endócrinos, por exemplo, que a gente encontra nos cosméticos. Tá? E a conversão aí de T3, né, T4 T3, precisa principalmente de selênio e zinco, tá? Então são fatores importantes aí. E para que esse T3 tenha uma função termogênica lá na mitocôndria, se eu tiver deficiência de vitamina A ou zinco, eu também não tenho funcionalidade, né? E o exercício também aumenta a função do T3 na mitocôndria para a produção de energia. Guia de formulações, então eu trago formulações para a otimização da tireoide. Então vou botar na tela aqui para ficar mais fácil a visualização. O composto conversor tireoidiano, vitaminas fitoterápicos importantes para que eu transforme então o T4 em T3. Eu preciso de selênio, preciso da vitamina A, B12, B6, vitamina C, zinco, cobre. Foi o que a gente viu, né? E mais alguns fitoterápicos aqui que são importantes, polifenóis de chá verde, por exemplo, né? A oliva também, a urtiga, são fatores importantes aí para a produção do T3 aí, né? Então, a suplementação do conversor tireoidiano, como a gente chama. Suplementação de iodo mineral é um outro fator importante. Eu tenho iodo mineral em cápsulas e em gotas, né? Então, o iodo metalóide 5%, o iodeto de potássio 10% num frasco com 30 ml, vai tomar 2 gotas aí em meio copo de água uma vez ao dia, ou na cápsula uma dose uma vez ao dia. Continuando, eu tenho as formulações aqui para tratamento do hipotireoidismo, tá? E do hipotireoidismo subclínico, que eu trato com T4 e T3. Né? A diferenciação aí é as doses, sempre uma cápsula em jejum, e no controle do anticorpo anti-TPO, né? Então o anti-tireoperoxidase, que eu uso selênio e naltrexona. Só lembrando que a naltrexona é de controle especial, então eu preciso de receituário de controle especial, tá? Como havia comentado, existem os disruptores da tireoide, que acabam interferindo, né, no eixo hipotálamo hipófise tireoide, então na biossíntese então dos hormônios da tireoide no T4 e no T3. Bom, como eu falei, os disruptores são vários, né? E são encontrados aí, por exemplo, o plástico, né? Os bisfenóis aí, né, da vida, principalmente o bisfenol A, né?
os metais pesados, né? Na pasta de dente, o flúor é um disruptor endócrino, acaba atrapalhando a tireoide, mas eu gostaria de citar principalmente aqui os cosméticos, né? Então, os cosméticos modernos, fixadores, corantes, conservantes, aí principalmente, por exemplo, os parabenos, né? Os glutaraldeídos, formaldeídos e vários outros, né? Os filtros solares, as aminas, né, os sulfatos, são todos disruptores endócrinos. Então é um fator importante a cuidar, né, com a qualidade do cosmético que o seu paciente está utilizando para não ter disrupção aí, né, para não ter um disruptor endócrino aí sendo utilizado. Nosso guia de formulações, né, relacionados aos disruptores, a gente traz o Nutrim da pele. São cosméticos aí que a gente chama de clean beauty, né? Cosméticos que não tem nada na sua formulação que possa ser disruptor endócrino ou que possa trazer algum malefício à sua saúde. Então, se quiser saber mais, quiser conhecer mais, entre em contato com a Maria Rocha, que a gente apresenta toda a nossa linha de cosméticos aí, né? A linha vegana ou a linha Clean Beauty, que não tem nada de disruptor endócrino. Bom, aqui a gente então entra na segunda tríade, né? Que seria a tríade cérebro, intestino e sistema imune. Quais fatores são importantes aqui na segunda tríade? Principalmente o intestino e o cérebro, né? Então, se a gente for relacionar aí o intestino, disbiose intestinal está relacionado à obesidade? Completamente relacionada, né, à obesidade. E ao cérebro, né? Então, a sinalização, por exemplo, da insulina, a sinalização da leptina, né? Ou a sinalização da grelina. O que esses três hormônios fazem lá no cérebro que podem controlar a saciedade, né? O consumo alimentar? O intestino está tão em evidência que, para vocês terem ideia, né, tem uma publicação do The New York Times em julho de 2019. A pergunta era, né, probióticos para obesidade? Então, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, uma vez que ele coordena todos os outros órgãos, né? Então, existe relação da obesidade com o uso de probióticos? Sim, quando eu não tenho desbiose intestinal fazendo uso de probióticos, fazendo uso de lactobacilos, por exemplo, ou de prebióticos que vão induzir a proliferação dessas bactérias boas no intestino, eu tenho redução sim na incidência da obesidade. E qual é essa relação então da obesidade com o intestino? Esse trabalho, publicado em abril de 2019, traz, né, a diabesidade e a relação entre o eixo, né, microbiota e cérebro. Então, o eixo da microbiota intestinal e cérebro fornece ao cérebro informações do intestino, não apenas pelo sistema nervoso, mas também por um fluxo contínuo de mensagens microbianas, endócrinas, metabólicas e imunológicas. Então não é só a sinalização a partir do sistema nervoso central. Eu tenho vários outros fatores. Então mais uma vez, né, como é que eu consigo achar uma agulha no palheiro? Se o próprio intestino, a conexão que ele tem com o cérebro é multifatorial. Então existe relação, sim, microbiota e obesidade. Então qual é a relação que eu tenho aqui quando eu relaciono, né, a microbiota quando eu tenho uma microbiota saudável e uma microbiota em desbiose, né? Então, como eu já comentei, a desbiose intestinal acaba fazendo com que eu tenha mais permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal acaba fazendo com que eu tenha uma absorção maior de, por exemplo, LPS, né? E outros mediadores, né? Então, a desbiose intestinal acaba afetando, por exemplo, né, a nível cerebral, principalmente a nível hipotalâmico, a sinalização de saciedade. Então, existe uma relação direta, principalmente, né, na ativação de leptina e de insulina a nível hipotalâmico por um fator de desbiose. E mais uma vez existe um grande interesse, né, no desenvolvimento de novas modalidades para o tratamento de síndrome cardiometabólica, para tratamento da obesidade e para tratamento da diabesidade, por exemplo, né? Nesse artigo eu achei muito interessante, publicado agora em 2009, também em junho, né? Transplante de microbiota fecal. Então, uma das formas que eu tenho de suplementar lactobacilos é por via oral, né? Então eu faço as cápsulas lá com lactobacilos liofilizados. É muito importante a qualidade desse lactobacilos. Então aqui na Maria Rocha a gente sempre compra os lactobacilos, né, de uma empresa que é super confiável aqui no Brasil. Então a gente recebe esses lactobacilos liofilizados em cápsula. É uma das formas que eu tenho de suplementar. A outra forma seria fazer um transplante fecal, né? Eu acho que ficou mais fácil tomar a cápsula do que fazer um transplante fecal.
Nesse artigo eles trouxeram um esquema interessante mostrando a disbiose intestinal, né, os lipopolissacarídeos de membrana de bactérias sendo absorvidos por conta da permeabilidade e mostrando o aumento da resistência à insulina e um aumento do ganho de peso. Só para curiosidade, coloquei esse esquema só para vocês entenderem, né? Eles pegam fezes de indivíduos saudáveis, tá? Essas fezes elas são tratadas, né, por um processo de centrifugação, refrigeração, e o paciente que vai receber o transplante fecal, ele tem que fazer uma dieta super restritiva, tomar antibióticos, laxativos, fazer uma lavagem intestinal para que depois essas fezes sejam introduzidas ou por sonda retal ou por uma sonda nasogástrica. E sendo que o paciente tem que ficar internado, né, para ver se realmente essa reposição da microbiota intestinal com transplante fecal foi feito de forma correta. Então, aqui fica, né, uma dica, né? Eu acho que é muito mais fácil a reposição dos lactobacilos dos probióticos aí, né, na forma de cápsula. Bom, e quais são, Fernando, esses probióticos então selecionados para redução então da obesidade ou para tratamento da síndrome metabólica? Peguei aqui 2 livros, um publicado, né, em 2016 e outro publicado em 2018 que fala só sobre microbiota intestinal. E aqui eles trazem, né, a relação das cepas que normalmente não são encontradas nas fezes de pacientes obesos ou pacientes com diabesidade. Então, Bifidobacterium, né, vários tipos aí, breve, lactis, longum, os lactobacilos, né, o Caseri, Delbrueck, Plantarum, raminosos, termófilos, tá? São os mais citados na literatura, então, como os que não são encontrados na microbiota de obesos. Bom, aqui eu trago um artigo então mostrando os efeitos dos lactobacilos no peso corporal e na gordura corporal, um ensaio clínico, mostrando que realmente a suplementação desses probióticos, desses lactobacilos, faz com que ocorra a redução do peso. Nosso guia de formulações, na verdade, traz um programa que é chamado de 6Rs, né? Então apresentado por vários pesquisadores aqui no Brasil já, né, e fora no exterior, que eles falam em remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Então, esse é o programa dos 6Rs. Como é que eu faço, então, Fernando, esse programa dos 6Rs? Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Primeira etapa é remoção e o tratamento da SIBO, que seria um super crescimento bacteriano no intestino delgado. Tá? Como é que eu trato isso? Ômega 3. Ômega 3 pode ser um ômega com proporções baixas de EPA e DHA, não precisa ser proporções altas. Então, um ômega com 350 mg de EPA e 200 de DHA já é suficiente, uma cápsula 2 vezes ao dia. Tá? Associado com biointestil, é um ativo de 600 mg, aí, uma dose uma vez ao dia durante 30 dias. E associar com filodendron, que é um fitoterápico riquíssimo em berberina. Tá? Então, como é que é a sugestão? Uma cápsula 2 vezes ao dia nos primeiros 15 dias e depois mantém o tratamento por mais 15 dias com uma cápsula só ao dia. Essa seria a primeira etapa, então 30 dias de tratamento para fazer a remoção. Aqui, a sequência de tratamento seria com o reparo do epitélio intestinal e para isso eu faço mais 30 dias de tratamento, né, com vitamina D e silício max, glicina e glutamina. Tá? Então é um processo onde eu vou desinflamar e reparar todo, né, o epitélio intestinal. Então eu uso glutamina, glicina, silício max e a vitamina D para o reparo. Então mais um protocolo aí de 30 dias de tratamento. Esse processo continua com a recolocação das enzimas digestivas, pode ser feito junto com o passo 2 de reestruturação? Pode. Tá? Restauração, na verdade? Né? Pode. Eu posso usar junto com o processo de restauração. Então eu já recoloco as enzimas digestivas, protease, amilase, lipase, né? Papaína, bromelina, lactase, pepsina. Então, cápsulas gastroresistentes, uma dose 2 vezes ao dia junto das principais refeições. Próximo passo é a reinoculação dos probióticos. Aqui eu tenho então uma sugestão de um hiperprobiótico na perda de peso, que a gente sugeriu, né? Então, 120 cápsulas, vai tomar uma dose aí uma vez ao dia, normalmente ao deitar, após o jantar, pode ser também, né? À noite, por 4 meses, tá? Eu tenho o Metabiotic da Lema, que é um pool com 10 cepas, que pode ser utilizado também. Então vocês podem escolher ou hiperprobiótico ou metabiótico aí da Lema, né, de 100 mg. Então, Fernando, como é que prescreve? Prescreve assim mesmo, metabiótico 100 mg, uma cápsula 2 vezes ao dia, tá? Então, esse metabiótico eu tenho que tomar 2 vezes ao dia.
Então, normalmente, para o tratamento aí de 4 meses, eu vou precisar pelo menos, né, ali está 120 cápsulas, eu vou precisar pelo menos de 240 cápsulas desse probiótico. Tá? E, por último, depois que o meu intestino já está reinoculado, eu vou reequilibrar com os prebióticos. Aqui a minha sugestão é usar a inulina, o FOS e o Fibregum, tá? 30 sachês, um sachê diluído em água uma vez ao dia. Então, no processo de reequilibração da flora intestinal. Bom, na tríade 2 eu ainda tenho então o cérebro, né? Então no cérebro eu tenho os vários mediadores, como já comentei, leptina, grelina, a própria insulina acaba atuando também a nível cerebral, modulando, né, os neurotransmissores, aí, neuropeptídeo Y, a PONC, né, em relação ao consumo alimentar. A região hipotalâmica do cérebro, então, é a região que controla, né, a fome. E, na verdade, ela controla a ingestão de alimento e acaba, por sua vez, controlando o peso corporal. Nesse artigo eles trazem um esquema, então, mostrando, né, como eu comentei, o que acontece. A partir do trato gastrointestinal eu tenho a liberação, né, de GLP-1, colicistoquinina, né, o peptídeo YY, a própria grelina também secretada a partir do estômago, a secreção de insulina a partir do pâncreas, a secreção de leptina a partir do tecido adiposo. Eles vão lá no núcleo arqueado fazer com que ocorra a sinalização. Essa sinalização pode ser através de várias vias, como por exemplo a via da PONC, que já foi citada, né, que é uma via que acaba atuando como anorexígena. Esse estímulo acaba diminuindo o consumo de alimentos, tá, e aumentando o gasto energético. Esse gasto energético é aumentado principalmente no tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo, como eu já comentei, que tem muito mais mitocôndrias do que o tecido adiposo branco. Só que um dos grandes fatores relacionados à obesidade é a resistência à leptina. E o que causa essa resistência à leptina? Na verdade, até o momento, existem vários mecanismos descritos, né, na literatura. Um dos fatores que está mais relacionado aí à resistência à insulina parece ser, né, a ação da leptina na barreira sangue-cérebro. O que acontece? O excesso de gordura, na verdade, né, ácidos graxos livres circulantes, parece bloquear ou impedir que essa leptina seja, que na verdade atravesse a barreira hematoencefálica. Um outro fator pode ser a desregulação na expressão da leptina, né, então um fator importante. Pode ocorrer mutações dos genes de expressão da leptina, mas a literatura traz um fator muito importante que é o processo inflamatório. Então, a inflamação do hipotálamo como sendo um fator que leva aí à resistência à leptina. Uma das formas, então, de tratamento, né, da resistência à leptina no nosso guia de formulações é reduzir o processo inflamatório. Então, eu trouxe aqui o cureite, né? O que é cureite? Cureite é a cúrcuma longa, na verdade é uma cúrcuma longa lipossomada, tá? Então ela tem uma maior biodisponibilidade, associado com green tea, associado com resveratrol e sherry pur, né? Então as dosagens estão aí, uma dose 2 vezes ao dia. Normalmente eu trato a resistência à leptina associada com vitamina D, com zinco, cobre, taurina e histidina, que também estão relacionadas aí à resistência da leptina, e ômega 3. Um ômega 3, então, de boa qualidade, com mais EPA aí, né? Uma relação boa de EPA e DHA para ter uma atividade anti-inflamatória. Uma outra relação também, né, a resistência à leptina, é a insônia. Então, pacientes, né, que dormem pouco têm maior relação de resistência à insulina. Então, a relação aí do ciclo circadiano, né, um jet lag crônico, causa resistência à leptina, então, nessa publicação de 2015. Então, aqui eu tenho uma sugestão de uma formulação com magnésio, taurina, teanina, GABA, 5-hidroxitriptofano, valeriana e passiflora, né? Então, uma dose à noite, pode ser 1 hora antes de dormir, e a melatonina de liberação lenta, tá? Então, isso vai facilitar aí, né, a indução do sono e, consequentemente, eu vou evitar aí a resistência à insulina relacionada ao sono. Uma das formas que eu tenho de controle da obesidade também, né, é aumento do gasto energético ou redução do consumo energético. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Aumento do gasto energético, ativação da termogênese ou uma modulação do metabolismo, principalmente diminuindo a absorção de carboidratos e gordura da dieta, né? Ou a redução do consumo energético, então inibição da digestão
e um aumento aí da saciedade. Aqui eu cito alguns nutrientes, na verdade alguns fitoterápicos que podem aumentar o gasto energético, né? Então a termogênese, como por exemplo chá verde, o capsiate, o citrus aurantium, a folha negra, né? Ou fitoterápicos que podem auxiliar, por exemplo, na modulação metabólica, né? A Garcinia cambogia, a Envinja, por exemplo. A Envinja tem trabalhos mostrando, né, que ela acaba reduzindo a resistência à leptina. Olha que interessante. O Green Tea, o Coleus, né? Por exemplo, né, o Coleus e o Green Tea, desculpa, eu falei, né, o Green Coffee, o café verde, eles acabam atuando também na grelina, né? Ele diminui o tempo de esvaziamento gástrico, então dando essa questão de saciedade também. Inibição da digestão, então principalmente aqui a gente tem os dois mais famosos, né? Faseolamina e caseolamina, inibidores da lipase, né? E inibidores da amilase, então diminui a absorção aí de carboidratos e de lipídios da dieta. E o aumento da saciedade, né, a gimena que eu já apresentei para vocês, a agrifolia, a folha magra, né, e o fíbregum. Então aqui no nosso guia de formulações eu trago algumas formulações para saciedade, termogênicas e lipolíticas. Não vou discutir todas as formulações, mas tem aqui compulsão alimentar e diminuição da absorção de gorduras e carboidratos da dieta, aquele paciente desregrado que não leva a dieta a sério. Compulsão por carboidratos, compulsão alimentar e redutor do volume de apetite. Então, são várias sugestões aí para vocês utilizarem aí com seus pacientes. Aqui uma formulação para compulsão alimentar, né, um composto serotoninérgico e dopaminérgico, né? Então, normalmente aquele paciente mais melancólico, né? Então, que está relacionado aí à compulsão e depressão, compulsão alimentar e controle do apetite, a Ilex paraguaiensis, né, a nossa erva de marrão, diminui também o fluxo gastrointestinal, né, então, consequentemente, eu tenho uma produção maior de grelina e uma ativação maior da saciedade. Aqui outras sugestões, controle da ansiedade do cortisol, redução da fadiga na atividade física e ação termogênica. Normalmente o paciente que é obeso, ele reclama muito, né? Mas eu não consigo fazer atividade física porque eu fico muito cansado. Então tem uma sugestão aqui, né? A cianotes, turquisterone auxilia, por exemplo, no ganho de massa magra. Então o paciente obeso começa a fazer atividade física e usa turquisterone e acaba ganhando mais massa magra. Controle da fadiga e ação termogênica também, é aquele paciente que está cansado, fadigado. Então eu tenho aqui os ativos que são adaptógenos. Controle da obesidade, né, com booster serotoninérgico e dopaminérgico. Então, várias sugestões aí para vocês utilizarem com seus pacientes. Aqui uma sugestão de formulação termogênica, lipolítica e diurética, né? Um outro composto lipolítico e termogênico. Então, várias formulações que vocês podem utilizar aí, né? Então, dá um pause aí no vídeo, vocês vão conseguir dar uma olhada direito nessa, né, com mais atenção nessas sugestões de formulação aí que vocês podem usar nos seus pacientes. Aqui nesse slide, na verdade, eu mostro um composto que a gente chamou de composto emagrecedor extreme. Na verdade, eu faço uma associação entre fitoterápicos que podem ser utilizados para auxiliar o paciente na perda de peso, mais os nutrientes, as vitaminas aí, e alguns, né, que são importantes aí na perda de peso, e também um pool de probióticos, que também é importante aí, né, na perda de peso por questões de disbiose. No nosso guia de formulações eu trago aqui o HCG, né? Então a dieta do HCG tão famosa aí, né? E realmente ele auxilia muito na perda de peso. Não vou me aprofundar falando da dieta do HCG, que isso por si só daria uma aula, mas eu tenho a referência aí do Belusco, né? Que fala do uso do HCG no tratamento da obesidade. Aqui na Maria Rocha você encontra, né, os protocolos de HCG, então otimizados, né, que seria o protocolo prata, que ele vem aí o HCG com o mix right, né, então um mix de aminoácidos essenciais, o protocolo ouro, que vem o HCG mais um pool de lactobacilos, que é o de disbiose do obeso, mais o mix de aminoácidos essenciais, o protocolo diamante, que vem o HCG já com a vitamina D, que é deficiente no paciente obeso, os lactobacilos, o mix de aminoácidos essenciais e mais os cuidados com a pele. É um gel de hidratação corporal. As mulheres reclamam muito, né, que na dieta do HCG não pode usar óleo no corpo, não pode usar creme no corpo. Então a gente fez um gel hidratante corporal sem óleo, então eu posso usar durante a dieta do HCG. Bom, chegamos ao final da nossa aula.
deixa aqui os nossos contatos, né? Então, tem um canal exclusivo para os prescritores, o nosso e-mail consultoriamagistral@mariarrocha.com.br, nosso telefone fixo, né, o 3622-1880, DDD 48. Tá? Aqui no meio tem o meu telefone pessoal para você que é prescritor, 4899289880, ou eu tenho um canal direto, tá? Esse WhatsApp não é para os pacientes, é para você, prescritor, tá? Então 48 988 60 7505, que é um canal onde você pode entrar em contato direto com as nossas atendentes para pedir orçamento, ou mesmo mandar a prescrição dos seus pacientes. E para os seus pacientes que querem entrar em contato com a Maria Rocha, eu deixo aqui o WhatsApp, que é o 999359225, que esse é exclusivo para os seus pacientes entrarem em contato com a Maria Rocha. Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado dessa videoaula, certo? Até mais e um forte abraço.